Fala, NTzada! É isso aí. E hoje com mais um incrível convidado aqui. Dispensa apresentações, tá? É um youtuber, é um streamer, é um terrabolista, como ele se mesmo denomina. E desculpe aos sonistas, aos boxistas, aos caixistas, os ceguistas, mas hoje a gente vai falar de Nintendo. Eu tô aqui com o Diego Digplay. Como é que você tá, Diego? Opa, tô bem. Muito obrigado pelo convite para participar do Pod Mais Joga. E vamos fazer uma coisa que a gente gosta demais, que é falar sobre videogame. Pois é, cara, falar com videogame com alguém que conhece tanto de Nintendo, pra mim vai ser uma hora aqui que eu vou realmente me deliciar, porque Nintendo faz parte da minha vida desde o começo. A de quem não faz, né? Pra Pois quem não é. joga videogame. Então falar disso acho que não tem esforço nenhum, né? Até para quem não joga videogame, né? A Nintendo é uma parada mágica que todo mundo conhece. É interessante, eu tava pesquisando recentemente sobre a história da Nintendo. Nos anos 90, algumas pesquisas mostravam que nos Estados Unidos o Mario era tão popular quanto o Mickey. Para você ver como chegou um nível assim de popularidade no Mario. E assim, todo mundo conhece o Mario, não tem jeito, Pois né? é. Então, a Nintendo é mágica de um jeito que acho que vai ser difícil outra franquia, outra marca superar durante um bom tempo. Eu tava falando isso com a minha esposa. Eu falei, eu não acredito que a gente está vivendo nesse momento novamente, onde você vai no supermercado e você acha produtos totalmente aleatórios com um Mario ali. Uma lata de sopa, ou uma caixa de cereal, ou uma coisa que não tem nada a ver com comida, assim. Tem a cara do Mario ali. Isso aconteceu na década de 80 e está tudo de novo acontecendo novamente. É muito, muito louco, né? Pois é, aqui no Brasil, a gente tem uma presença da Nintendo um pouco tímida, mas mesmo assim, nós temos sandálias havaianas do Mario e franquia, roupas também, especificamente em algumas lojas, né, algumas magazines, vende roupas do Mario, roupa de cama, enfim. A gente tem também aqui no Brasil, numa escala muito menor, mas o Mario está presente além dos videogames, é bem legal mesmo. Pois é, cara, muito, muito louco. Bom, antes da gente continuar nosso papo, você tá no Pod Mais Joga, Diego. E aí, o que eu peço pro convidado é escolher um jogo para que eu coloque no plano de fundo ali para quem estiver assistindo no YouTube ou no Instagram. Tem alguma ideia aí de algum jogo? Eu tenho um jogo que eu sou apaixonado e eu acho que vai ser legal da galera ficar assistindo enquanto a gente bate esse papo, que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Eu acho Olha, esse jogo lindíssimo, divertidíssimo, e a galera vai se deliciar, não só no áudio da gente conversando, quanto também no visual desse jogo maravilhoso. eu tenho de Wii U, serve? É a mesma coisa. Eu Mesma falo, coisa. eu falo isso porque muita gente ainda acha que tem uma. Claro, tem uma diferença um pouquinho maior ali, porque você está falando de um console da geração posterior, mas é um port, né? E ele está presente no Switch. Acho que o trabalho que a Nintendo fez de pegar toda a biblioteca do Wii U e trazer para o Switch fez com que muita gente que não conhecesse visse esses jogos, né? Eu achei bem legal e eu continuo achando. Espero que a Nintendo traga tudo de bom que o Wii U tem pro Switch, porque o Wii U ele realmente não foi um console muito bom em diversos panoramas, marketing, hardware, gamepad, mas que trouxe jogos assim de uma qualidade sensacional. E esses jogos não podem morrer junto com o Wii U. Então, eu fico muito feliz que, por exemplo, o Donkey Kong Country Tropical Freeze teve a sua chance no Switch para a galera conhecer esse jogo que é uma obra-prima. Olha, tem muita gente que compara o Wii U com o Dreamcast, né? E eu falo, não, não, é melhor, é bem melhor e a história, ela não foi diferente, até porque a Nintendo não quis investir tanto e ela estava investindo mais no 3DS na época. Mas o Wii U é um videogame excelente e tem muito, muito jogo bom, né? Tem, demais. A biblioteca dele é muito boa, inclusive de Virtual Console. Então, se você quiser jogar Isso. jogos antigos, a biblioteca do Wii U é riquíssima. Riquíssimo, e ainda está live. Vamos Tá. aproveitar. Vamos voltar no tempo, Diego, falar um pouquinho de como é que você começou no mundo dos videogames. Você lembra como é que foi? Alguém te deu um videogame? Lembro, o meu primeiro videogame de fato, eu cheguei a jogar alguns Pong da vida, porque meu irmão tinha um, eu não lembro qual era a marca exatamente, era um que a gente trocava no próprio videogame, acho que eram 7 jogos do estilo Pong, mas aquilo ali eu era muito novo e basicamente
foi só minha primeira contato com videogame. Mas o meu primeiro videogame, de fato, foi um Famiclone. Acho que todo mundo que nasceu mais ou menos na minha época Com certeza. teve contato ou teve um Famiclone, né? E o meu era um High Top Game Turbo. Tinha um Olha High Top Game e o meu era Turbo. A única diferença era que tinha 2 botões a mais de Turbo, que nada mais era do que o botão B e A, se você deixasse apertado, ele apertava várias vezes, então, isso mesmo. automaticamente. Então, esse foi o meu primeiro videogame, e nele que eu comecei, de fato, a jogar. Eu lembro até hoje que eu tinha contatos com alguns minigames na escola, e comecei a gostar de videogame. Meu irmão em casa falou: não, pede de Natal um high top, um videogame e tal, um Nintendo. E na época não tinha Nintendo, não lembro se não tinha ou se era muito caro, porque eu não lembro da época exatamente. Mas meu pai conseguiu, né, fez um presente para mim e para o irmão ao mesmo tempo, comprar esse High Top Game. Aí que eu comecei a jogar videogame de fato, mesmo sendo muito novo, eu devia ter por volta de 5, 6 anos, mas eu já conseguia jogar algumas coisas. Tipo, tinha jogos que eu adorava, Tic-Teco, que é o Chip and Dales, tinha o Mario Bros 3, que foi o jogo que eu mais joguei, tipo, Com certeza. no Nintendinho. Tinha Ionoid, que eu falava que era o jogo do Chapolin, porque era Parecia. vermelho e tinha, né? Tipo, não tinha nada a ver, mas eu era criança, eu achava que parecia com o Chapolin, eu falava que era o jogo do Chapolin. Era uma Pizza Hut, o Ionoid? Acho que era, não Era era? uma Não Pizza lembro. Hut, cara. Nossa, Acho agora que você era. é verdade. É. Enfim, tinha alguns jogos, Tartaruga Ninja também, embora o Turtles in Time é delícia do Super Nintendo, mas tinha Tartaruga Ninja pro Nintendinho, que eu não conseguia jogar direito, mas eu gostava porque era Tartaruga Ninja, então não importava, eu entrava na primeira fase e morria, mas era Tartaruga Ah, Ninja que eu tava jogando. exatamente. Então minha história começou com o High Top Game Turbo, e eu curtia demais, assim, eu joguei poucos jogos, não conseguia jogar muita coisa porque eu era muito novo, mas tem um lugarzinho especial no meu coração, até porque o Mario Bros 3 em si tem uma coisa que eu gosto de falar que me marca muito. Minha mãe nunca jogou videogame, né? Mas no Mario Bros 3 ela me ajudava, porque a casa do Toad tem aqueles bônus, né, do Mario Bros. Acho que todo mundo que Isso. jogou se lembra, e tem aquela parte que as imagens vão passando. E eu não conseguia fazer aquilo de jeito nenhum. E eu sempre chamava minha mãe e falava: mãe, vem cá. Aí ela vinha e ela conseguia. Ela tinha essa habilidade de nunca jogava videogame, mas para travar as telinhas ali certinho, para pegar o cogumelo, a estrelinha, a florzinha, ela conseguia. Acertava. Então, isso é uma coisa que na época eu achava super divertido, e hoje, assim, eu deixo guardado na minha memória como uma proximidade que o videogame me trouxe da minha mãe naquela época. Que legal, que legal. Eu lembro dessa simulação de cassino que eles já tinham para criança na época. Exatamente. E assim, era muito difícil realmente a gente conseguir colocar a figura ali formada. Mario 3, meu jogo favorito também. Acho que para quem gosta da franquia Mario, foi aonde tudo. Se o Mario é o que é hoje, é por causa do Mario 3. O Mario 3 trouxe esse vocabulário, vamos falar assim, entre aspas, para o Mario. E não importava como, né? No Brasil, principalmente naquela época, o Famiclone também trouxe para a gente um outro jeito de conseguir jogar, né? Com jogos que talvez não fossem os oficiais, eram alternativos, e a gente ia conseguindo ter acesso à biblioteca da Nintendo. E a gente vai falar disso, vamos falar um pouquinho depois da Nintendo e como é que a Nintendo se tornou esse monstro que é no Brasil, até porque você tem um bom background para falar disso. Você ganhava fita conforme tinha um aniversário, um Natal, você lembra se era assim que ia vindo? Não, assim, Não? do Nintendinho eu lembro pouco, mas eu lembro muito que eu pedi uma vez para minha madrinha um cartucho do Chip 'n Dale, porque eu alugava, eu ia Uhum. pra locadora, né? Então, raramente eu tive algum cartucho. Tá. Só que as locadoras tinham pouquíssimas, na época, fita de Nintendinho. Acho que era o primórdio da locadora. A locadora ficou forte mesmo na era Super Nintendo. É. Então, eu pedi, ela trabalhava numa loja de brinquedos, num shopping, aí eu pedi para ela esse cartucho do Tic-Teco, e ela não conhecia nada, não sabia nada, e no meu aniversário chegou um cartucho de skate. Aí cara, tipo assim, eu não gostei, mas acabei gostando porque eu fui jogando jogo de skate. Engraçado que há um tempo atrás eu falei: cara, que jogo era aquele? Eu passei sem brincadeira, umas 3 horas pesquisando para tentar lembrar qual era o jogo. Aí eu descobri que era um Skate or Die. Era um jogo que tinha pro Nintendinho. Famoso. E ele tem um que eu jogava muito, porque ele tem várias pistas, várias modalidades de skate. Tem o Isso. halfpipe, tem
outros lá, e tinha um que descia uma ladeira, e era esse que eu jogava sempre. O interessante é que você podia botar o nome do personagem. Então, a minha irmã, ela me ajudava, porque eu não sabia escrever na época, e aí eu aprendi algumas palavras assim, porque ela vinha, eu falava, quero botar meu nome. Ela ia lá e... Meu nome eu sabia, né, que eu já tinha 5 anos, mas algumas palavras eu não sabia direito, ela ia lá e me ajudava, e eu colocava as palavrinhas e ia descobrindo, não só no videogame, mas as palavras também, como escrever. Eu achava interessante isso. E aí entra de novo num looping que eu falo bastante aqui, o quanto o videogame ele trouxe essa proximidade, até entre irmãos ou entre família, que talvez se não existisse, não teria essa proximidade, porque tinha um objetivo comum ali, né, das duas pessoas de estarem fazendo aquilo acontecer, né? Sim, a minha irmã não gostava de jogar videogame, mas É. ela me ajudava quando eu precisava de alguma ajuda. O meu irmão já gostava, né? Então, toda a minha influência de games que eu tenho na minha infância e adolescência veio do meu irmão, porque ele é mais velho, de 10 anos mais velho do que eu. Olha Então, só. ele tinha um conhecimento, trazia para casa e eu absorvia aquilo, né? Mas sim, a videogame, ele ajudou muito, pelo menos na minha história, não sei se no geral, ele ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal, Tá. na questão de raciocínio lógico, de aprendizado, de português, inglês. E sim, de alguma forma ele gerou alguns elos na minha família. Você falou uma coisa legal sobre inglês. Hoje a gente tem aí um movimento gigantesco para que a Nintendo traga mais jogos em português e tudo mais. Mas na nossa época, você tinha que se virar, né? Eu falo da geração raiz e geração Nutella. Você acredita que o videogame não traduzido, ele ajuda a desenvolver outras partes também? Que hoje em dia fica mais fácil se ele está em português? Sim, assim, vamos lá. Existe uma questão de necessidade e de facilidade, né? Tá. A gente tinha necessidade. Se a gente não metesse as caras, a gente não ia jogar. Eu lembro que no Super Nintendo eu jogava Bomberman 5 em japonês. Dragon Ball Super Batuden 2, eu não lembro qual era, que era da Saga do Céu, que eu assistia o desenho Não, eu assistia o desenho veio depois, se eu não me engano. Mas eu assistia o Dragon Ball 1 no SBT, se eu não me engano, e aí tinha o Dragon Ball Z, que tinha no Super Nintendo, só que ele era todo japonês. Eu decorei todo o menu. Eu não sabia japonês, mas eu decorei tudo. Como é que entrava, eu decorei. Mas o inglês, eu comecei a aprender um pouquinho, e até hoje eu não sei direito, tá? Eu me esforço muito, embora eu fale inglês todo dia no trabalho, eu ainda não dominei a língua, mas na época eu comecei a aprender um pouco justamente com videogame com o Super Nintendo. Era dicionário do lado, e nem todos os jogos precisavam disso, né? Para jogar um Mario, para jogar um Mickey Donald, ou alguma coisa assim, a Start Game vai. Mas quando você se depara com a grande fase dos RPGs na época do Super Nintendo, aí se você não tiver um dicionário do lado, você se ferra. Não tem como. Então, a necessidade te levava a uma certa evolução, a você aprender uma língua. Mas, em contrapartida, isso restringia muita gente. Porque nem todo mundo tinha o conhecimento, tinha o tempo, tinha a oportunidade de ficar ali investindo ali para poder aprender. Então, eu acho que ter os jogos traduzidos hoje é bom porque você abre o leque e você dá a oportunidade para outras pessoas jogarem algumas franquias, alguns jogos que você talvez aquela pessoa não jogaria pela falta de conhecimento daquela língua, né? Mas, contrapartida, realmente, se você tem um jogo em inglês, quem tem a oportunidade de correr atrás e tem mais tempo para poder investir ali naquele aprendizado é algo que agrega. Eu conversei isso com a Márcia que você conhece bem, com a Márcia Effect. Mass Effect, adoro os bonequinhos que ela faz. Ela é uma artista mesmo. Demais, demais. E com o Gordirro, que é uma entidade aí nossa brasileira, jornalista, sobre isso. O quanto o videogame na nossa época, a gente tinha que achar um jeito de conseguir jogar, porque era o entretenimento da época, né? Hoje em dia a concorrência é muito maior, então vou voltar só para fazer a ligação. Se você tem um jogo que ele não está provavelmente na língua que você domina, você provavelmente vai abandonar e vai fazer outra coisa. Vai assistir um Netflix, entendeu? Existem outras concorrências que na época talvez não tivesse com o videogame, né? Exatamente. E uma coisa que a gente precisa pontuar é o seguinte: o videogame na nossa época não era tão difundido quanto hoje em dia, né? E na nossa época era um mercado mais para criança, adolescente ou jovem adulto, e hoje é para todas as faixas etárias. Então,
teoricamente, o público de videogame das antigas tinha mais tempo para evoluir e correr atrás desse prejuízo. Hoje, a massa que joga videogame, lógico que tem muita criança e adolescente, mas tem muito adulto. Então, tem muita gente que não tem tempo mesmo de se dedicar a um jogo que está em inglês. Então, a pessoa tendo essa oportunidade de jogo estar em português, para ela é melhor e ela tem essa acessibilidade. E hoje o mundo é muito mais dinâmico do que naquela época. Hoje tudo é para ontem, a gente não tem tempo para nada. Então, realmente, estar em português é uma facilidade hoje. Não tem como. Muito legal, muito legal. Eu queria muito o seu ponto de vista sobre isso. Eu vejo você e o Coelho levantando essa bandeira. O Coelho também esteve aqui e foi ele que me indicou para falar com você. E realmente era isso. Eu acho que tem uma bandeira muito legal que vocês estão levantando e outra. Vocês estão trazendo a Nintendo de volta para o Brasil, que é não importa vocês falarem que não é culpa de vocês, é sim. Vocês estão conseguindo trazer essa gigante de volta para esse público que é tão fiel, né? Assim, eu vou falar, nós não somos os causadores disso. Logicamente que a gente facilita, porque Ajuda. nós ajudamos, porque o movimento que a gente cria, o último movimento que a gente ajudou a criar foi a hashtag Nintendo Brasil. Cara, ela tomou assim proporção que a Nintendo não conseguiu fazendo uma propaganda no jogo de futebol. Pois é. Então, a força da comunidade é muito grande e a gente ajuda para mostrar isso para a própria comunidade, porque a comunidade se sente um pouco, talvez, até fraca, porque de fato a gente não tem um tamanho igual a Microsoft e a Sony aqui no Brasil, falando de tamanho de comunidade, mas nós temos uma comunidade muito forte, muito grande sim. Então, a gente ajuda da forma que a gente pode, né? O movimento da Nintendo para o Brasil é algo que não faz de uma noite para o dia, requer toda a parte financeira da empresa, então não foi porque eu e o Coelho ficamos lá pedindo que ela veio, mas ajuda no levantamento de dados dela para ela saber se vale a pena ou não investir nesse mercado. Então, a gente já teve alguns retornos sobre isso, acredito que o Coelho tenha falado isso, BGS, enfim, outras formas que a Nintendo já deu um sinal assim, dizendo, legal, estamos olhando vocês. Eu acho que a Nintendo, eu não quero comparar com nenhum time de futebol, até porque eu não sei seu time e tudo mais, mas eu acho que a Nintendo, ela é aquele time que você tem carinho, não importa se você gosta da Sony ou da Microsoft, a Nintendo, ela tá ali, sabe? Você vai sempre junto com ela, porque ela fez parte da infância, e você quer que ela esteja ali, né? E como ela não ficou no tempo, como a Sega, por exemplo, você sempre quer que ela continue. Eu acho super legal isso. Fazendo uma analogia para quem é carioca, que eu sou do Rio, talvez a Nintendo seja o América, onde todo mundo tem um time e é América. Não tanto hoje em dia, né? Mas antigamente passado, era mais. No passado era mais. A galera, todo mundo, eu sou Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e América. Todo mundo gostava do América. Seria o Santos também em São Paulo na época. Hoje em dia não mais. Mas é mais ou menos isso. Como é que mudou para o Super Nintendo? Como é que você saiu do Famiclone e subiu de fase aí, foi para outro? Primeiro contato que eu tive com o Super Nintendo foi no meu vizinho. Eu morava numa casa, que eu morava no andar de baixo, no andar de cima era uma senhora que era proprietária da casa dos andares. Legal. E ela tinha um neto. E esse neto, ele tinha uma condição financeira bem melhor do que a minha, e o pai dele trabalhava na Coca-Cola, lembro disso até hoje, na Coca-Cola, que às vezes ele trazia Coca-Cola pra gente, uns brinquedinhos da Coca-Cola, era bem legal. E ele trouxe, uma das viagens que ele fez para os Estados Unidos, ele trouxe um Super Nintendo pro filho dele. E veio com a fita do Peter Pan, cara, que criança não gosta de Peter Pan? Né? Então, quando eu vi eu fiquei maravilhado. Caraca, um Super Nintendo, sabe? Um console muito mais poderoso. A gente não pensava em poder naquela época, mas a gente pensava, é muito mais bonito. E tem uma fita do Peter Pan. Caraca, que legal. Eu fiquei muito empolgado com aquele jogo. Ele não deixou eu jogar, porque ele era muito mais velho do que eu. E aí eu fiquei só olhando ali, babando. Mas foi o primeiro contato com o Super Nintendo. E dali pra frente, Natal, pedindo Super Nintendo, até que um dia eu ganhei um que veio com o Super Mario World, né? Aquele bundle conhecido que tinha muito aqui no Brasil. E aí, enfim, eu consegui ter um Super Nintendo. Então foi assim que a minha vida começou, com um console melhor console para mim é Super Nintendo, não tem jeito. O console que eu mais joguei, que eu mais me apaixonei. Acho que eu e a maioria da galera, né? E aí você alugava as fitas também, ou aí Sim. Ganhava algumas? Não, eu nunca tive nenhuma fita do Super Nintendo além de Super Mario World, porque meu pai não. A nossa condição financeira assim, era uma família grande, era eu,
né? Minha mãe e meu pai, e mais 2 irmãos. Então, nós éramos 3. Uma família de 5 pessoas. Então, só meu pai trabalhava. Então, era realmente uma parada um pouco contada a grana É, ali, né? Então, comprar cartucho era algo caro. Então, era mais tranquilo pegar R$ 2 e alugar uma fita no final de semana. com Que certeza. você sempre conseguia, sei lá, com o preço de um cartucho, você alugava a fita por uns 2, 3 meses. Então, era só aluguel. Então, eu fazia parte das locadoras, assim, fervorosamente durante anos e anos da minha vida, porque eu fiquei com o Super Nintendo durante muito tempo. Então, só aluguel. E nessa que eu conheci Donkey Kong, Zelda, Mega Man, Mickey Donald, enfim, Goof Troop, vários jogos, tudo vindo da locadora. O Zelda para você é um dos melhores jogos, um dos maiores jogos da sua A, vida, fran... assim? a franquia Zelda, para mim, é a minha preferida até hoje. Tá. Mas uma coisa interessante na época de Super Nintendo é que eu não sabia o que era jogo Nintendo e o que não era, né? Aham. Pra mim não fazia diferença. Eu tinha um Nintendo e um Super Nintendo, depois eu fui ter o Super Nintendo e eu não. Ah, vou alugar o Mario porque é da Nintendo. Eu alugava o Mario porque o Mario era o Mario, É. né? Então não tinha essa separação. Mas quando eu aluguei Zelda, eu fiquei apaixonado por aquele jogo, porque o Zelda Link to the Past do Super Nintendo é algo completamente diferente de tudo que você já jogou até então, né? Falando daquela época. Isso. Uma criança que veio do Nintendo pro Super Nintendo nunca tinha jogado nada parecido com Zelda. Então, eu fiquei apaixonado por aquele jogo. Então, eu aluguei Zelda umas 500 vezes, até porque eu não conseguia zerar o jogo porque eu não sabia inglês direito e era um pouco difícil para a época para uma criança. Então, eu só consegui zerar com a ajuda do meu irmão dicionário. Porque, por mais que não precise de tanto inglês, você tem algumas coisas que você precisa, porque o Zelda, ele é um jogo que você precisa fazer a sequência direitinha. Templo 1, 2, 3, pegar o item para liberar em tal lugar, e os NPCs te dão a dica, né? Se você não consegue entender o que eles estão falando, você não entende a dica, você vai por tentativa e erro, né? Mas, enfim, Zelda começou comigo no Super Nintendo, no Link to the Past, alugando o cartucho. E desde então, é minha franquia favorita. Ele é um puzzle, né? Não tem como não falar que o Zelda não é um puzzle, mas ele mistura mais elementos do que somente um puzzle. Eu diria que É, o Zelda, ele é uma mistura. Ele é uma mistura de um jogo é, de ação, aventura e puzzle. isso. Né? E ação, quando eu falo ação, não é um conto da vida de dar tiro, mas assim, é uma ação. Ele tem tantos elementos, porque você pode dizer que ele também tem elemento de RPG, entendeu? Ele realmente é um gênero que junta gêneros. É único, né? Eu acho que a Nintendo coloca como ação-aventura na eShop. Depois eu tenho que dar uma olhadinha, mas é mais ou menos isso. Ah, que legal. E tem combate, porque no final você tem alguns Sim, NPCs que você tem que mas batalhar. o que mais me chama atenção são os puzzles. Eu gosto muito de puzzle. Eu não gosto de jogo só de puzzle, embora um Captain Toad me agrade. Aham. Mas o Zelda, por ter a questão de exploração, aventura, puzzle e batalha, tudo misturado num só, não tem como. É o que eu mais gosto. É verdade. Eu acho que é um ponto em comum de todos os nintendistas. E eu não tô querendo te pôr nenhum label, não. Eu sei que você gosta da Nintendo, mas eu acho que é um ponto em comum para quem gosta da Nintendo, o Sim. Zelda, e porque faz parte mesmo da história do videogame. Se você tivesse que escolher naquela época um jogo para ter, seria o Zelda ou você tem algum outro jogo que é mais importante? Boa pergunta. Difícil essa pergunta. Não sei se eu escolheria Zelda naquela época. Aham. Porque eu era muito, mas muito, muito apaixonado por Mega Man. É, Sim. Eu gostava muito de Mega Man. Então, eu tinha o Mega Man X, e aí eu não sabia de nada, eu chamava de. Eu via um X, aí não sei se vocês lembram, mas a caixa. A gente alugava fita por caixa, né? A gente não claro. sabia como é que era o jogo. A gente via a caixa, achava da hora e alugava. A caixa do Mega Man X, X2, que eu comecei pelo X2, depois eu joguei o X, depois o X3. Ela era um X e um 2 em cima, pequeno. Isso. Não era um X grandão e um 2 grandão. Então eu chamava de X ao quadrado. Eu não chamava de X2. Acho que eu era o único que falava isso. Aí quando eu vi o X3, é o X ao cubo. Aí depois que eu fui descobrir que não era assim, né? Mas eu amava Mega Man. E eu tinha um amigo que ele tinha um cartucho do Mega Man 7. O Super Nintendo ele tinha alguns cartuchos e tinha o Mega Man 7. Eu conheci, peguei emprestado com ele e me apaixonei por Mega Man 7. Então,
eu mesmo zerando Mega Man X, X2, X3 e o 7, que são os 4 jogos do Super Nintendo, joguei todos eles na época, eu realugava essa fita várias e várias e várias vezes, porque criança gosta de repetição, né? E eu adorava aquele jogo. Então, eu acho que na época, se você perguntasse pro Diego de 90 e pouco, não sei, qual cartucho, eu acho que eu falaria algum Mega Man naquela época. Porque aí quando você podia jogar sem parar, né? Pois é. Muito legal, muito legal. Um dos meus consoles preferidos, eu sempre falo aqui, e ele é uma contradição, porque as pessoas, claro, que vêm me falar, você é louco, não é possível. É o Nintendo 64. Na época eu já estava mais velho e tudo mais, mas ele talvez foi o meu primeiro videogame, porque os outros videogames eram do meu irmão e eu jogava. Mas a minha paixão veio mesmo quando o 64 apareceu com 007, Mario e Mario Kart. Você lembra essa transição para o 64? Porque ela é meio marcante, né? Então, eu lembro, mas eu não tive um 64. Olha só. Então, Por quê? Porque, como eu falei, tudo que eu tinha de videogame vinha do meu irmão. Mas, assim, Isso. diferente da sua experiência, o videogame era como se fosse meu mesmo, porque meu irmão era 10 anos mais velho. Então, quando eu tinha, sei lá, na época do Super Nintendo, tava com 9 anos, 8, 9 anos, ele tinha 18, 19. Então, ele não ficava em casa jogando videogame muito. Quem ficava era eu, né? Então, basicamente, o videogame era meu. E ele jogava de vez em quando, jogava na casa dos amigos e tal. Na época de transição, meu irmão já trabalhava. Eu tava numa época que meu pai tava realmente sem dinheiro total. Então, meu irmão, junto com um amigo dele, compraram um PS1, um PlayStation 1. E aí ficava, tipo, uma semana na minha casa, uma semana na casa desse amigo, né? E aí foi uma época que realmente eu joguei menos, porque o videogame ficava compartilhado. Então, não tive um 64 por causa disso. E logo depois, ou foi na mesma época, eu não lembro, o meu irmão junto com o meu pai, eles juntaram dinheiro os dois juntos e compraram um computador lá para casa. E eu passei a jogar computador também. Porque o próprio computador já veio com alguns jogos, então tinha Moto Racer, que eu gosto de Moto Racer até hoje por causa Até do hoje. computador. Tinha Claw, eu não sei se todo mundo já jogou Lembro. computador, então. Claw era um jogo de um gatinho plataforma e ele era em português. Eu fiquei apaixonado, porque o jogo ele era dublado em português. Eu não sei nem se era um jogo brasileiro, para ser sincero. Eu vou até pesquisar depois. Ele tinha dublagem em português e a animação era desenho animado e o jogo era um jogo plataforma. Como eu gostava de Mario, eu gostava de Claw. Então, eu comecei a entrar no esquema de jogos de PC. Então, na época do 64, eu jogava PC e PlayStation. Mas eu tive contato com o 64. Como eu falei, eu era assíduo em locadora, né? Então, eu joguei muito 64 em casa de amigo, locadora, que a gente ia para poder alocar hora para poder jogar GoldenEye, né? E basicamente era isso, na casa de amigo e locadora. Então, eu não tive experiência muito grande com os grandes jogos, tipo Mario 64, Zelda Ocarina of Time, porque são jogos mais single player, embora eu já via gente jogando, né? Eu sentava na casa de um amigo que tinha um 64, sentava do lado dele, ele jogava Zelda, eu assistia, não tive um contato assim. E eu fui muito relutante nessa transição entre 2D para 3D. Eu olhava o Mario 64 e falava, isso não é Mario. Definitivamente isso não é Mario. Eu fui uma dessas pessoas que poucas, de nem todo mundo, acho que a galera olhou para o Mario 64 e falou: Caraca, olha esse Mario, preciso dele. Eu olhava para o Mario e falava: Gente, isso não é Mario. Mario é Mario World. Entendeu? Então, eu não tive tantas experiências com o 64 por causa disso. A minha experiência mais agradável de 64 era em Mario Party, que a gente tinha um colega, não era nem amigo meu, era amigo do amigo, que tinha um Nintendo 64 com Mario Party. Aí a gente ia na locadora, juntava o dinheirinho, alugava controle, não era nem a fita, porque ele já tinha a fita. Aí alugávamos 3 controles, ia pra casa dele, junto com dele 4, e jogava Mario Party, todo mundo junto. Então, minha experiência com o 64 é mais assim, Party Games e GoldenEye, porque eu não tive console, infelizmente. É engraçado. Eu hoje vivo num mundo mais retro gamer, por colecionar e tudo mais, então a minha bolha ela é mais por pessoas que vão até o Super Nintendo. Elas não passaram dali e completamente relutante até hoje a passar dali. Consegui, tem um grande colecionador chamado Retro Gamer Brasil que eu consegui fazer com que ele comprasse um Sega
Oh, meu Deus, fugiu o nome. O Sega Saturn, há pouco tempo. E agora que ele tá jogando no Sega Saturn, falou, meu Deus do céu, tá vendo? Você não me ouve, você tem que dar uma Mas o chance. Sega Saturn, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, ele é um jogo, ele é um bom console porque tem muito jogo 2D. Exatamente. Mas foi daí que eu fui colocando. Joga esse aqui que tem 2D, mas agora ele já tá jogando os 3D. É, existe uma transição e realmente tem muita gente que, para passar para outra fase que era do 3D, foi mais difícil. O Mario, ele, assim como acho que o Mario 3 foi uma mudança total de paradigma, eu acho que o Mario 64 também trouxe isso, né? Porque ele abre esse leque de Marios que a gente conhece até hoje, né? Sim, com certeza. Eu fui aproveitar o Mario 64 de fato. Você vê que meu preconceito e rejeição a 3D era tão grande que eu fui jogar Mario 64 de fato no 3D All Stars, Olha agora no só, Switch. olha só. Foi onde eu zerei o Mario 64, peguei 120 estrelas e falei: esse jogo é simplesmente sensacional. Realmente, se eu tenho um arrependimento da minha era de adolescência, não ter jogado Mario 64 na sua época. Porque realmente ele é fora da curva. Logicamente que hoje ele datou, né? Tem problemas de câmera, Isso. algumas texturas não tem nada a ver ali, umas paradas muito loucas. Mas o conceito do jogo, porque é muito engraçado, porque a gente que viveu aquela época, a gente consegue jogar um jogo antigo e pensar como aquele jogo seria naquela época. E realmente completamente disruptivo. Né? Então, o Mario 64 tem uma influência muito grande. Foi ele que trouxe, de fato, a jogabilidade 3D de um jogo para um console. Porque eu tinha um PS1 e o PS1 veio sem analógico. Né? Muita gente não lembra disso, mas o primeiro DualShock não era DualShock, ele era um controle sem analógico nenhum, sem rumble nenhum, só cruzinho, os 4 botões de ombro e os 4 botões de ação, Start Select. Era isso que era o controle do PS1, que era o meu controle até. E os jogos 3D nele, você não tinha uma movimentação 360. Era no D-pad, você jogava no D-pad, né? Então, sei lá, tinha Crash. O Crash não é um jogo de movimentação 3D. Um Gex da vida, que também, se não me engano, era o Gex? Não lembro agora. Mas enfim, o Mario trouxe isso, essa exploração 3D muito avançada, junto com o analógico, até mesmo os botões de câmera, que não eram analógicos, mas eram os botões que serviam como câmera. Então, realmente, ele foi revolucionário para sua época, sem dúvida. Foi, depois vem o Sunshine, que era até para ser de 64, né? E acabou indo para o GameCube. E aí você vê que a câmera não é mais um problema, enfim, tudo muda e realmente aquele mundo 3D vira um outro capítulo, né? O Sunshine, aí que começa, porque a minha vida, assim, como fã da Nintendo, ela tem um começo muito forte e um retorno muito forte e um hiato muito grande. Que Como eu legal. falei, não tive o 64. GameCube, não sabia nem a cor do console. Porque como eu comecei no PC, cara, o PC me abriu um leque assim absurdo. Então, na época do GameCube, eu era 100% jogava PC. Counter-Strike, Diablo, Warcraft, enfim, infinidade de jogos que eram mais voltados para o PC. Que antigamente os jogos de PC não eram iguais de console, eram jogos completamente diferentes, né? Não tinha. Quando tinha, era um porte mais ou menos, né? Tipo, mas o PC era muito forte, FPS, jogo de estratégia em tempo real, Baldur's Gate, né? Neverwinter Nights, isso vem até há pouco tempo para os consoles, né? Então, eu fiquei muito tempo no PC, então eu perdi toda a era GameCube. Eu não joguei nada de GameCube. Uhum. Nada, 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 nada. Mas uma vez, o Sunshine eu fui jogar no 3D All Stars. Uhum. Por isso que o 3D All Stars também foi muito especial, porque eu tinha o Mario 64 para dar a segunda chance para ele, dei, me diverti. O Sunshine, confesso que eu não consigo gostar tanto do jogo assim, nem zerei ele. Ele tem os seus problemas, tá? Porque onde o Mario 64 brilha, o Sunshine nem tanto. Ele tem, para mim, o Sunshine tem vários problemas de level design assim grandes. Tem o seu brilho, mas comparado com os Marios 3D em geral, para mim, ele é o mais fraco. Tá. Mas enfim, eu fiquei nesse ato de GameCube. Então, grandes clássicos do GameCube, como Wind Waker, Zelda Wind Waker, fui jogar no Wii U. Com uma versão lindíssima, por sinal, Wind Waker HD. O Twilight Princess eu já joguei no Wii, eu não joguei no GameCube. Entendi. Então, o meu retorno na Nintendo forte foi no Wii. Então, eu tive que tirar esse atraso de 64
para GameCube, porque eu nem tirei tanto, tá? Por isso que eu sou um daqueles caras que ficam perturbando a Nintendo. Nintendo, pelo amor de Deus, traz o Nintendo 64 pro Switch Online, porque eu vou ter muito a aproveitar. Donkey Kong 64, não vai vir Banjo, né? Mas se viesse Banjo e todos os clássicos assim do 64, embora eu tenha jogado muito Mario Kart, GoldenEye e Smash Bros, eu vou ter ali à disposição para poder jogar, e jogando no Switch é mais gostoso, né? E eu guardei essa pergunta de fã para te fazer. Você acha que a gente vai ter um 64 HD algum dia ou não vem? Acho que sim, acho que vem. Eu acho que a Nintendo vai fechar o Switch com o console Switch Online de 64. Eu não esperaria, falando como fã da Nintendo que acompanha a empresa há anos, tá? Não espere nada além de 64 do Switch Online. Eu acho que o próximo passo dela vai ser Game Boy Advance. Eu gostaria que ela lançasse os dois juntos, GB, GBC e GBA, né? Game Boy Color e Game Boy Advance. Não acho que ela vai lançar junto, acho que ela vai lançar primeiro o Game Boy e Game Boy Color, depois o Advance. E para fechar o caixão vai vir o 64. A DS e GameCube, gente, esquece isso aí. A Nintendo vai relançar jogos para te arrancar um pouquinho mais de dinheiro. Com certeza. Tão famoso, até hoje são famosos, né? O Wii vem para sua vida porque é um console família ou porque você queria voltar a jogar videogame e jogava sozinho? Eu entrei num ciclo de jogo da vida que me afastou muito de videogame, né? Enfim, eu tenho uma filha que hoje ela tem 17 anos, então eu casei, separei e fiquei completamente afastado de videogame. Aí eu casei novamente com a minha atual esposa, que já tem a gente está junto há mais de 10 anos. Então, teve um ano novo, 2011, 2010, eu não lembro. Alguma coisa assim, acho que foi 2010 para 2011. 2009 para 2010, não lembro. Que um amigo passou lá em casa, a gente passou na minha casa com os amigos e ele levou o Wii. Eu nem conhecia o videogame. Não jogava videogame. Eu tinha o PC, nem o PC jogava tanto assim. Jogava de vez em quando alguma coisa no PC, mas estava completamente afastado do videogame. A vida te tirou o videogame, né? Exatamente. Entendi. Aí, ele levou o Wii. Falei, vamos para brincar na virada, né? Com Just Dance, com o esporte, o que o Wii sempre trouxe na alegria de uma reunião dentro de uma casa. Eu apaixonei. Não só eu, minha esposa também. Nós dois ficamos apaixonados pelo console. E é isso, a gente jogou Just Dance, jogou o esporte, jogamos GoldenEye, engraçado, né? Porque tem o GoldenEye pro Wii, a gente jogou também. Bomberman. Então a gente jogou com os jogos ali, a gente ficou apaixonado e acho que 2 meses depois eu comprei um Wii. E aí voltou com tudo. Tipo, aí eu lembro. Aí, tendo a biblioteca do Wii à minha disposição em 2010 ou 2011, eu não lembro, que era o fim, basicamente, do Wii, eu reencontrei com os Mario e New Super Mario Bros. Wii, que eu sou apaixonado, eu zerei do início ao fim junto com a minha esposa, com a Nath. Donkey Kong Country Returns. Zelda Twilight Princess. Cara, eu olhei para aquela biblioteca e falei, é minha infância e adolescência de volta. São todas as franquias que eu amava na época do Super Nintendo, muito melhoradas. Né? Disponíveis, então, né? Imagina meu baque em jogar Zelda, porque o Ocarina of Time, obviamente, como eu sou de PC, né? Eu já tinha jogado emulador e tal, porque era muito forte o emulador de 64. Mas quando você pega um Twilight Princess para jogar no hiato entre A Link to the Past e Ocarina of Time, você vai pro Twilight Princess, você toma aquele baque. Eu tomei aquele baque. Então, o Wii veio para me trazer de volta para os videogames e chegar e falar, cara, os jogos que você mais gosta são jogos da Nintendo. Aí provavelmente começa o seu canal, né? Não que você tenha começado o canal, mas ele começa a formular na sua cabeça, talvez. Nem na minha cabeça. O que aconteceu foi, me reaproximou de videogame, descobri que eu gosto das franquias da Nintendo, porque eu comecei a jogar de novo os jogos das mesmas franquias que eu jogava lá atrás, me apaixonar e ficar completamente doido por elas. Só que eu peguei o final da vida do Wii. Logo depois começou a se falar sobre o Wii U. Como eu comecei a gostar de videogame de novo, eu comecei a procurar sobre videogame. Então, matérias, notícias, canais de YouTube, essas coisas. Eu comecei a me interessar por esse universo e voltar para ele. Né? E aí nisso, com a vinda do Wii U, com o anúncio do Wii U, essas coisas, cara, ninguém falava sobre isso no YouTube. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso.
As informações eram limitadíssimas sobre. E aí, eu comprei um Wii U em Que legal. 2013, o Wii U saiu em 2012, em novembro de 2012. Eu comprei o Wii U em 2013, eu não lembro exatamente qual foi o mês. Mas eu comprei um Wii U Basic, aquele branquinho, de 8 GB, junto com o New Super Mario Bros. U e com um pendrive de 2 GB, para poder expandir a memória do Wii U. E aí eu comprei o Wii U, comecei a jogar o Wii U, e falei, cara, quer saber? Não tem nada sobre o Wii U na internet. Vou eu criar conteúdo de Wii U na internet. Olha só. E foi assim que o canal nasceu, entendeu? Com o déficit de informações de canais de YouTube dedicado a falar de Nintendo Wii U, eu criei meu canal. Mas aí, Diego, provavelmente seu público era limitadíssimo, né? Porque não muita gente tinha acesso ao Wii U na época. Era limitado, engraçado, porque muita gente chegava pra mim e falava, fala de 3DS, fala de 3DS. Não, gente, eu não tenho 3DS, eu quero falar de Wii U. Aí, logicamente, eu acabava falando de 3DS, porque o canal surgiu com notícias, né? Tá. Assim, os meus primeiros vídeos eram notícias. Eu fazia vídeo com gamepad na mão. Se você entrar no meu canal, Olha lá. vai lá no meu canal, vai na parte de vídeos e tem um filtro do lado assim, você coloca do mais antigo para o mais novo. Aí você vai ver os vídeos escuros, horrorosos, e com gamepad na mão. Por quê? Eu jogava as notícias no Google Drive, acessava o Google Drive pelo navegador do Wii U, e eu ficava ali com texto com a pauta. Eu via na tela do gamepad. Que legal. Era bem legal, era bem legal. Eu mostrava um pouquinho das habilidades que você podia fazer com o Wii U também, nos vídeos de forma implícita. Mas começou com notícia. Então eu acabava falando de 3DS, mas o foco era realmente o Wii U, porque era o que eu tinha em casa. E sim, eu tinha um público muito limitado, foi bem difícil. Foi uma época bem difícil porque ninguém se interessava pelo Wii U. O Wii já deixou de ser muito de moda, né? E a Nintendo não soube trazer o produto Wii U para o mercado. E foi uma fase bem difícil. Eu fui bem chato. Eu queria que as pessoas conhecessem o canal para saber que tinha um espaço ali para elas compartilharem informação. Porque eu falava muito esse slogan e eu parei de falar por algumas críticas que eu acho até correta. Eu falava, a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Eu falava muito isso na época, porque realmente não tinha outro lugar que era dedicado à Nintendo. E eu deixei de falar isso por quê? Porque meu canal nunca foi um canal voltado a passar notícia e acabou. Ou tipo de ser um guardião, um defensor da Nintendo. Eu sempre fui um cara muito crítico. E pela minha história, você percebeu, eu passei por consoles PlayStation, eu passei por PC, já joguei Sony, joguei Microsoft, já tive Xbox, hoje eu tenho um PS4 e um PS5, então eu experimento de tudo. Então eu consigo ter uma visão, eu sou um nintendista, adoro a Nintendo, mas tenho uma visão ampla de como funciona o mercado, como funciona as concorrências, então eu sou um cara crítico. E eu comecei a criticar desde cedo, porque o canal é muito... No início, pouca gente acompanha, pouca gente via, mas eu sempre critiquei muito. Então veio uma galera falando, como é que pode ser a casa da Nintendo brasileira se você fala mal da Nintendo? É um ponto. É um ponto. E aí eu larguei esse jargão. Mas esse jargão era justamente pela falta de conteúdo dedicado da Nintendo. Com a vinda do Switch, isso mudou, né? Hoje nasce um canal de Nintendo a cada final de semana tem um novo saindo aí. Com certeza, mas eu acho que a culpa também não são dos YouTubers da época, talvez a Nintendo, não, nem mesmo na E3, ela não falava de Wii U. Ela falava de um jogo de Wii U e 300 jogos de 3DS. E ela não dava essa ênfase ao console, né? Assim, teve uma E3 que foi sensacional. A E3 de 2014, que foi bem no ano que eu criei meu canal. Meu canal é de junho de 2014. Junho? Acho que foi. Meu canal nasceu junto com a E3, se eu não me engano. Ah, olha só. A E3 de 2014 foi muito boa. Foi onde anunciou Smash Bros, Splatoon, Bayonetta 2, Xenoblade. Cara, foi uma E3 assim espetacular. Só que o console já não tinha mais fôlego. Eram 2 anos de console e a Nintendo pecou muito no marketing. Primeiro ano de console não tinha quase jogo nenhum. O primeiro jogo relevante do Wii U foi o Super Mario 3D World, que foi lançado no mês de 2013, agora eu nem lembro quando foi. Não sei se foi agosto de 2013, outubro de 2013, e o console saiu em novembro de 2012. Então, a Nintendo precisava dar um destaque pro 3DS, porque era o que carregava ela nas costas.
Embora o Wii U não tenha dado prejuízo financeiro para a Nintendo, porque os jogos vendiam muito, o console vendeu muito mal. 13, não sei quantos milhões de unidades. Mas os jogos vendiam muito bem. O Mario Kart 8, por exemplo, vendeu 8 milhões de unidades. Que é coisa pra caramba. Um console de 14. Com certeza. E os Amiibos também venderam muito. A galera, Isso. quando olha lá para trás, esquece um pouco. Mas o Amiibo sustentou muito a Nintendo, porque aqueles bonequinhos venderam muito. E fizeram a Nintendo não ficar no vermelho. Então, ela precisava dar um destaque pro 3DS, porque ela precisava do 3DS para carregar o Wii U até ela lançar um novo console, que seria o Switch no futuro. E foi o que ela fez. Você falou sobre você ser crítico. Eu vejo um pouco, vi um pouco disso até em algumas lives que você fez com o Danilo, onde vocês têm uma opinião um pouco diferente e dá para ver um sendo o contraponto do outro, assim. Vocês são amigos, não estou falando nada de ao contrário disso, mas você vê um sendo o contraponto do outro, eu acho super válido, assim, porque traz, às vezes, um fala a opinião que você queria estar falando naquela hora, naquela live, sabe? E um dos dois traz isso, é super legal. O Danilo é uma pessoa bem crítica também, só que nós temos pensamentos e forma de se expressar um pouco diferente. Ele é um pouco mais ácido do que eu sou um pouco mais ameno na minha crítica. Eu critico uma forma da crítica em si. Eu gosto de mostrar os contrapontos. O Danilo ele já gosta mais de ser o mais explícito e eu não digo nem agressivo, mas ele gosta de impactar para mostrar o quanto aquilo ali não é legal no ponto de vista dele, entendeu? Eu sou um pouco mais ameno, eu gosto de uma crítica mais voltada, sei lá, uma forma mais, talvez, educativa do que incisiva como a dele. Mas nós somos críticos, sim, e eu acho que vale a pena, eu acho que faz sentido. O Danilo tem um papel muito bom na comunidade, embora o canal dele esteja com um pouco mais de 10 mil inscritos, e para isso, para uma comunidade Nintendo não é pouco, tá, gente? É bastante coisa. Ele tem um impacto na comunidade muito grande. Todo mundo conhece o Talk Show. Que quem é da comunidade Nintendo conhece o Talk Show que ele criou ali e soube gerenciar. Porque uma coisa... o pessoal vai falar, todo mundo já fazia live batendo papo. Sim, mas o Danilo conseguiu reunir uma galera e não só isso. Tocaram um bate-papo, uma live, de forma organizada, pautada, e que todo mundo tenha voz, e que aquilo ali chame a atenção das pessoas, é difícil, não é fácil. Então ele tem um crédito muito grande. E é importante justamente o que você falou. Ele convida sempre pessoas com pontos de vista completamente diferentes. Então sempre vai ter um arranca-rabo, sempre vai ter uma discussão e é legal que isso aconteça, sabe? Então, sim, nós somos críticos, eu sou crítico, e é bom para movimentar a comunidade e vozes divergentes terem espaço, é bem legal. Acho que é bom para a Nintendo ter o espaço no Brasil. Foi muito, muito importante o que vocês fizeram e fazem para que a marca ainda tenha a relevância que tem para pessoas que não conheceram o Super Nintendo, não conheceram o 64 e que hoje estão vendo o Switch pela primeira vez achando que, olha, isso aqui é legal, mas não é um Xbox, não é um PlayStation, sabe? E tudo bem não sei, é tão legal quanto, sabe? E eu acho que isso é muito legal, o trabalho que vocês estão fazendo. Sim, é aquilo, a Nintendo é uma empresa, né? Então, ela visa lucro, como qualquer outra. Eu costumo dizer, quando a gente está numa discussão, num bate-papo, que o pessoal fala, mas a Sony isso, a Microsoft isso. Concordo que elas trazem facilidades muito maiores que a Nintendo traz para o Brasil. Mas elas não fazem isso porque elas são boazinhas, elas fazem isso porque elas já têm uma estabilidade no mercado, porque isso traz de alguma forma algum retorno para elas. Então, a Nintendo ela está aos poucos, eu considero que ela poderia estar mais, eu não digo nem que ela poderia, ela deveria estar mais, que a gente cai naquele ponto de tradução, que deveria ter, porque hoje, por mais que nós sejamos aquelas pessoas que vieram lá de trás com o dicionário na mão e aprendemos inglês para poder jogar videogame, hoje o mercado não é assim. Hoje o mercado demanda as coisas são para ontem, como eu falei. Então, quem tem um jogo em português, como a Sony e a Microsoft, vai sair na frente da Nintendo que não tem um jogo em português. Vai ser preferência. Porque a pessoa vai olhar e vai falar, pô, aquele jogo tem em português, eu consigo entender, o outro não tá. Vou para aquele lado ali.
entendeu? Não adianta, hoje o mercado é assim. Então, ela poderia estar de forma melhor, mas como eu falei, ela é uma empresa, ela está indo com os passos que ela acha que deve dar para poder se estabilizar no mercado. E aí, em contrapartida, a gente faz a nossa parte. Nós somos amantes da Nintendo, né? Então, ter a Nintendo no Brasil para a gente é benéfico, né? Não só na questão profissional de canal de YouTube, mas como pessoal, porque a gente gosta da marca, a gente gosta dos jogos. Quanto mais proximidade, melhor. Então, o que a gente puder ajudar, por exemplo, meu canal é recheado de tutorial de tudo. Hoje está mais fácil, porque o console está em português, eShop brasileira, mas mesmo assim tem algumas dúvidas. E a Nintendo não tem um canal direto brasileiro para poder tirar essas dúvidas. Ela tem o suporte, na verdade, tá? Ela tem assistência técnica, você entrar no site vai estar em português. Mas ela não tem um canal de YouTube em português, por exemplo. Ela não tem. Então, o máximo que a gente puder para poder facilitar a vida das pessoas, para que elas consigam conseguir comprar um jogo mais barato, ou consigam configurar o seu Switch para poder funcionar determinada coisa, né? Ensinar como compra na eShop, Switch Online para conta familiar, são coisas que não estão muito explicado pela própria Nintendo. A gente está lá fazendo o nosso papel, entendeu? Enquanto ela não assume essa bola. Quando ela assumir essa bola, vai ser bom para todo mundo. Não, com certeza. E outra, por exemplo, eu aprendi bastante no seu canal quando saiu o Mario Kart Circuit. Foi quando eu conheci você fazendo uma live ali com. Não era uma live, era um vídeo, mas com o Mario no seu quarto e tal, no seu game room aí. E você fazendo todo como é que seria e tudo mais. Eu acabei comprando por causa do vídeo que eu assisti com você apresentando o produto, porque foi didático, porque foi fácil de entender, porque foi. Eu acho que é isso que falta mesmo para a Nintendo explicar. Ela tem que explicar algumas coisas que o público está querendo saber, né? Sim, o Mario Kart Live Home Circuit, para a galera entender, é aquele carrinho que mistura vida real com videogame, né? Isso. Então, só um minutinho. Imagina. Deixa eu beber uma água. Hoje eu falei o dia inteiro. Então, a Nintendo tem esses vídeos em inglês. Ela lançou no Twitter, ela lançou no Nintendo Minute, que é um quadro que ela tem no YouTube americano, explicando, mostrando gameplays, só que não tem em português. E aí você vê a Nintendo, não nesse caso especificamente, tá? Mas você vê a Nintendo no uma BGS, a BGS está online, né, por causa da pandemia, etc. Então tem alguns eventos da Nintendo na BGS, nas lives da BGS. Várias vezes a Nintendo lançou trailer de jogos em inglês. Então falta isso. Falta demais. E, de fato, várias pessoas já vieram no canal e falando, olha, comprei Switch por causa de você, comprei esse jogo por causa de você. Às vezes eu faço tutorial de jogos, né? De gameplay ou de batalha. Por exemplo, tutorial de batalha de Fire Emblem Three Houses, que é um jogo um pouco mais complexo. Entendi como é que funciona o jogo, comprei porque eu vi esse tutorial. Então, realmente, na verdade, para ser sincero, são os vídeos que eu mais gosto de fazer. São os que menos dá visualização, num geral. Tem uns que dão muitas visualizações. Como, por exemplo, vale a pena ou não comprar o Switch. Esses vídeos dão muitas visualizações. E por ele eu consigo medir o quanto que eu influencio na venda da Nintendo. Porque por via tracking de links e afiliados, cara, eu tô vendendo um Switch quase por dia, basicamente. Que legal. Então, a gente já fez isso. Porque muita coisa por trás dos panos não é mostrado. Juntou eu, Coelho, Danilo, Isaac do Sweet Life, que a gente é muito próximo porque nós somos amigos. Então, a gente pegou nossos números, pegamos um mês de vendas, que a gente tem traqueado, fora o que não dá para traquear, né? Mandamos para a Nintendo. Falou, olha só, esse é o nível de influência que a gente consegue estabelecer em um mês referente a produtos Nintendo. Quantos Switches, quantos Pro Controllers, quantos Joy-Con, quantos acessórios, enfim. Oficiais. E a gente manda o não oficial também, porque o que a Nintendo está vendendo não está vendendo oficialmente no país que a gente vende. Isso. Que ela poderia estar vendendo, Isso. entende? Então, tem muita coisa que acontece por trás dos bastidores que a galera não sabe, mas a gente faz isso, a gente consegue saber o nível de influência. Por isso que eu falo, às vezes a galera faz uma crítica e fala, você está criticando a Nintendo, com essa sua crítica, você está deixando de fazer uma pessoa comprar um produto da Nintendo. Essa pessoa não sabe o que está falando, porque a gente tem esses números por trás, sabe? Então,
É interessante isso. E é bom esse espaço aqui para a gente poder falar e mais pessoas saberem disso também. Switch Pro, apresentado, muita controvérsia, muita gente gostou, muita gente não gostou. Que se você tivesse que dar uma sugestão aí para quem viu o Switch Pro e que quer ou não comprar, o que você diria para essa pessoa? Então, não veio o Switch Pro, na real, né? É o Switch OLED, né? Que é, na verdade, o mesmo Switch com melhorias. Basicamente na tela. Uma tela maior, uma tela OLED, uma dock mais bonita, uma entrada para cabo de rede, um armazenamento interno maior. Então, um som melhorado. Então, é uma versão do Nintendo Switch Premium, digamos assim, né? O recado que eu dou é o seguinte: se você já tem um Switch, talvez não seja um produto para você, a não ser que você queira melhorar a qualidade visual do seu modo portátil. Se você gosta de jogar muito no modo portátil, tendo o Switch tradicional, talvez seja interessante você dar upgrade. Mas o Switch OLED, eu vejo muito ele para quem é entusiasta da Nintendo, tipo, eu vou comprar para trazer para o canal, quem é muito fã vai comprar para ter, mas sobretudo para quem ainda não comprou o Switch. Porque aí você, quando comprar, você vai comprar um console melhorado, não tem por que você comprar o piorado, né? Então, é isso que eu vejo. Não é o Switch Pro, é um Switch normal, melhorado, com o público-alvo, aquele que não tem um Switch ainda quer comprar um Switch novo. Quanto ao Switch Pro, foi muito controverso, realmente, teve bastante rumores, grandes sites importantes falando sobre, e eu costumo falar isso no meu canal. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, veio muita informação referente ao modelo mais poderoso do Switch. Então, eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Tá. O Pro é só um nome que foi dado no mercado, mas não quer dizer que seja o Switch Pro. Pode ser um Super Nintendo Switch ou um novo Switch. Né? Às vezes a Nintendo pode estar com um projeto no forno para lançar daqui a 1 ano, 2 anos. Não se sabe. Mas eu acredito sim que a Nintendo vai seguir nessa linha porque é um sucesso absoluto. Então não faz sentido a Nintendo falar que não vai ter mais Switch. O próximo console vai ser um console de mesa adicional. Não faz o menor sentido, né? Então não morreu, né? Vamos falar assim, o Pro, ele ainda tá por aí e talvez seja a próxima interação aí de um novo console. Sim, eu acredito que temos ainda, antes do Pro, do novo console mais poderoso, talvez um Switch Lite com tela OLED, que faz completo sentido. Um console que é completamente portátil, tem uma tela melhorada, né? Então, gente, a Nintendo lançou 6 modelos de 3DS. Ela não vai morrer em 3 modelos de Switch. Não mesmo. Certíssimo. Diego, como é que as pessoas te acham? Aonde elas te assistem? Vou deixar aqui embaixo, mas acho que no áudio é legal você falar também aonde que as suas mídias sociais estão. Então, no YouTube, canal Digplay, né? Você consegue achar, só digitar canal Digplay, o Digplay você vai cair no meu canal de alguma forma. Vídeos em geral sobre a Nintendo, gameplay, tutorial, lives, enfim, conteúdo diverso. Tem vídeos de comparações, vídeos de dicas de preço, tem todo o conteúdo referente à Nintendo, tem lá no canal, você pode dar uma procuradinha e achar lá. Redes sociais, Twitter, Instagram, @canal Digplay. No Instagram eu posto mais foto, né? Porque Instagram é basicamente isso, eu posto alguns stories ali. É interessante que eu uso muito o meu Instagram para um conteúdo promocional referente à Nintendo mesmo. Porque agora a Nintendo tá mandando algumas coisas para os criadores de conteúdo, então ela manda e eu posto no Instagram. A galera gosta de saber quando a Nintendo tá mandando uma coisa para os criadores, porque mais uma forma dela mostrar a importância com o Brasil, né, com o país. Então, Instagram você consegue ver isso, Twitter eu falo sobre tudo em geral, então quando você for no meu Twitter, tenha ciência de que não é sobre os videogames só, eu uso meu Twitter como Twitter pessoal, então eu vou falar de tudo lá, então talvez você não goste muito, então fique só no Instagram e no YouTube. Mas lá é mais o Diego, né? Vamos falar assim. Lá é mais o Diego revoltado com as coisas que acontecem no nosso Brasil. Mas, enfim, são nessas redes que você consegue me achar. Eu faço, às vezes, live na Twitch, então, Digplay você me acha na Twitch também. Que legal. Eu quero te agradecer muito pelo papo, foi super legal, passou rápido. Sim, demais. E obrigado pela aula sobre a Nintendo. E espero que você volte aqui de novo para que a gente fale do Switch Pro, do novo ou no próximo console que a Nintendo lance no futuro aí. Sim, tá marcado. Então, quando a Nintendo anunciar o próximo console,
a gente volta. Agradeço demais pelo convite, foi muito gostoso, como você falou, passou rápido. Espero que tenha sido bom também para todo mundo que ouviu. E é isso. É isso aí, Diego. Obrigado mesmo, cara. NTzada, é isso aí. Dig Play, não pode mais joga. Onde chegamos, hein? Estamos indo rumo à lua, hein? Vamos ver onde a gente vai chegar. Valeu, Diego. Pessoal, como eu sempre digo, boa semana a todos e joguem videogame.